Bora bater um papo seguro? Está no ar o Giro de Cibersegurança. Eu sou Murilo Figueira, do time de Endpoint da Edge Protect. Hoje é dia 28 de agosto de 2026 e a semana trouxe casos que mostram como os ataques estão atingindo diferentes pontos de uma organização. Falamos de identidade, ambientes em nuvem, falhas em sistemas corporativos, phishing e até ataques contra a infraestrutura crítica. Vamos às principais notícias da semana. Vamos começar por uma vulnerabilidade que merece bastante atenção. A Microsoft alertou para uma falha crítica no Entra ID, antigo Azure Active Directory. A vulnerabilidade recebeu pontuação máxima de severidade, CVSS 10, e chegou a ser associada à exploração ativa. O Entra ID é utilizado para gerenciamento de identidades e autenticação em ambientes organizacionais, ou seja, estamos falando de uma tecnologia que controla quem pode acessar determinados recursos dentro de uma organização. Uma vulnerabilidade nesse tipo de ambiente pode ter consequências muito maiores do que o comprometimento de um sistema isolado. Quando uma identidade privilegiada é comprometida, o atacante pode tentar ampliar seus acessos, alcançar outros recursos e avançar pelo ambiente. Esse caso reforça uma questão importante. Proteger a identidade não significa apenas utilizar uma senha forte ou autenticação multifator. É necessário controlar privilégios, monitorar acessos e identificar comportamentos que estejam fora do padrão. Agora vamos para a nuvem. Pesquisadores identificaram aproximadamente 10 mil chaves AWS expostas, sendo 242 delas com privilégios administrativos. E por que isso é tão preocupante? Porque uma chave de acesso pode permitir que um usuário ou aplicação interaja diretamente com recursos de uma conta na nuvem. Quando essa credencial possui privilégios administrativos, o impacto potencial é muito maior. Um criminoso que consegue obter uma chave desse tipo pode tentar acessar recursos, alterar configurações, criar novos usuários, extrair informações ou utilizar a própria infraestrutura da organização para outras atividades. O problema também mostra que segurança em nuvem não depende apenas do provedor. A organização precisa controlar suas próprias identidades, permissões, credenciais e configurações. Uma credencial esquecida em um código, repositório ou ambiente de desenvolvimento pode se transformar em uma porta de entrada. E quanto maior o privilégio daquela credencial, maior pode ser o impacto. Agora vamos falar de um ponto diretamente relacionado à operação de segurança. Um relatório da CISA chamado de A Tale of Two SOCs mostrou que até organizações com recursos e investimentos em segurança podem enfrentar dificuldades para detectar e responder adequadamente a um ataque. Nos exercícios analisados, os atacantes utilizaram diferentes técnicas, incluindo phishing, configurações incorretas do Active Directory e problemas relacionados a certificados. O objetivo era avançar pelo ambiente, aumentar privilégios e realizar movimentação lateral. O ponto mais importante dessa análise é que ter ferramentas de segurança não significa automaticamente conseguir detectar um ataque. Um SOC precisa de visibilidade, processos, pessoas preparadas e capacidade de interpretar os alertas. Um alerta isolado pode parecer pouco importante, mas quando ele é relacionado a outros eventos pode revelar toda uma cadeia de ataque. É justamente por isso que monitoramento e resposta precisam trabalhar juntos. A segurança não termina quando um alerta aparece. É preciso entender o que aconteceu, determinar o impacto e agir rapidamente. E agora vamos para uma notícia que mostra o outro lado dessa discussão. O grupo Yaman conseguiu reduzir em 94,28% a taxa de cliques em campanhas simuladas de phishing. A taxa caiu de 24,64% para apenas 1,41% depois da implantação de um programa contínuo de conscientização. Esse resultado é importante porque mostra que o comportamento dos usuários também pode ser trabalhado. Phishing continua sendo uma das principais portas de entradas utilizadas pelos criminosos. E não basta realizar um treinamento uma vez por ano e considerar o problema resolvido. A conscientização precisa ser contínua, acompanhada e medida. Nesse caso, a organização conseguiu transformar o treinamento em um indicador concreto de evolução. Isso mostra que segurança não depende apenas de tecnologia. Pessoas, processos e tecnologia precisam trabalhar juntos. Para fechar as notícias, vamos falar de um caso ainda mais sensível. A CISA informou que mais de 100 provedores de água em 12 estados americanos foram alvo de atividade maliciosa. Os invasores conseguiram acessar controladores industriais, conhecidos como PLCs, que estavam conectados diretamente a modems celulares. Em alguns casos, houve alteração de configurações e senhas, provocando perda de capacidade de monitoramento e controle. Esse tipo de incidente mostra que cibersegurança não está restrita a computadores, servidores ou sistemas corporativos. Hoje, equipamentos que controlam processos físicos também podem estar conectados a redes e, consequentemente, expostos a ataques. Quando falamos de infraestrutura crítica, o impacto de um incidente pode ultrapassar completamente o ambiente digital. Um ataque pode afetar operações, serviços essenciais e até a segurança das pessoas. Por isso, ambientes de tecnologia operacional precisam ser tratados como parte da estratégia de segurança da organização. Vamos ao ABC da cibersegurança. No ABC da cibersegurança de hoje, vamos falar sobre movimentação lateral. Imagine que um criminoso conseguiu comprometer inicialmente apenas um computador dentro de uma organização. Isso não significa que o ataque terminou ali. A movimentação lateral acontece quando o atacante utiliza esse primeiro acesso para tentar alcançar outros computadores, servidores,
contas ou sistemas dentro do ambiente. Ele pode explorar credenciais, permissões e vulnerabilidades para avançar de um ponto para outro. O objetivo é aumentar o alcance do ataque e chegar até informações dos sistemas mais importantes. Por isso, identificar o primeiro acesso rapidamente é tão importante. Quanto mais tempo o invasor permanece dentro do sistema, maiores podem ser as possibilidades de movimentação. Monitoramento contínuo, segmentação de rede, controle de privilégios e resposta rápida ajudam a limitar esse avanço. Segurança digital não é exagero, é necessidade. As notícias dessa semana mostram que o risco pode aparecer em diferentes pontos. Pode começar em uma identidade, uma credencial de nuvem, em um e-mail de phishing ou até em um equipamento conectado à infraestrutura crítica. Por isso, segurança precisa ser tratada como um conjunto. É preciso conhecer o ambiente, controlar os acessos, acompanhar vulnerabilidades, monitorar os eventos e estar preparado para responder. Porque identificar um problema depois que ele causou impacto pode ser muito mais caro do que estar preparado antes. Esse foi o Giro de Cibersegurança, um podcast papo seguro da IT Protect. Conheça nossas soluções através do nosso site www.itprotect.com.br. Siga as nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, TikTok e YouTube. Estamos por aqui toda semana com um novo episódio. Até o próximo Giro de Cibersegurança.